Eu preparei uma canção para cantar, mas eu vou cantar depois da mensagem. Queria saber se o Diogo conhece. Obviamente conhece, essa letra é linda. Depois da mensagem vou trazer essa canção. Irmãos, hoje nós estamos iniciando uma nova campanha, e essa campanha ela surgiu no meu coração, observando a igreja. Gostaria que os irmãos entendessem o motivo e os propósitos que nos movem, né? Eu tenho observado, irmãos, que no decorrer desse ano, muitas pessoas enfermas, algumas pessoas partiram por causa de enfermidade. Enfermidade que eu falo não é somente enfermidade na carne, às vezes é enfermidade na alma. E como pastor, a gente vai observando a igreja, orando pela igreja. Então, Deus nutriu no meu coração um propósito pessoal meu de estar orando todo dia, à meia-noite, pela vida da igreja, pela cura das pessoas. E, a princípio, eu havia colocado o desejo no meu coração de fazer uma campanha de oração, que é a campanha de Daniel. São 21 dias de oração e jejum. E eu falei assim, o que é 21 dias para 30 dias, né, irmão? Então, vamos tirar o mês todo de junho, orando e jejuando. Eu sei que esse propósito é meu, mas eu fico feliz, irmãos, com algumas coisas que Deus faz, tá? Por isso que eu estou convidando a igreja, quem pode, ore e jejue. No domingo pela manhã, eu fui pregar em uma das nossas igrejas, a congregação em Cascadura, irmãos, é a nossa igreja. Pastor Ed é pastor dessa igreja, e ele está servindo em Cascadura, cuidando da congregação de Cascadura, que eu creio, em nome de Jesus, que em breve será uma igreja em Cascadura. Amém? E a gente convida os irmãos de lá para vir aqui, e a gente não vai lá. E era o encerramento do mês da família, eles me fizeram um convite, foi até um pouco em cima da hora, mas eu falei, não, vou aí estar com vocês. E, no momento que eu estava pregando, eu falei sobre esse desejo que Deus havia colocado no meu coração e que eu estaria entrando nesse propósito de oração por 30 dias em jejum em favor dos enfermos e em favor da igreja. 3 propósitos Deus colocou no meu coração. Primeiro, por cura. Segundo, por um tempo de abundância e cura e restauração de toda a igreja. Eu estava falando isso, e aí daqui a pouco o pastor Ed, ele estava já quase encerrando o culto, ele falou, pastor, a congregação em Cascadura vai entrar no propósito, nós vamos no mês de junho tirar 30 dias de oração e nós vamos começar a jejuar. Eu falei, glória a Deus, Deus está trabalhando em favor desse propósito. Eu estou só. E eu tenho ouvido no meio da igreja, hoje eu estive na consagração, Deus me deu essa oportunidade, e houve também esse despertar e o mesmo propósito. Eu vejo um alinhamento da parte de Deus em despertar a igreja para orar e para jejuar. Irmãos, o que Deus vai fazer? Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, quando nós começamos a orar e nós decidimos jejuar com propósito, eu vejo na Bíblia que toda vez que o povo fez isso, Deus sempre surpreendeu o povo com milagres extraordinários. Então, eu estou firmado nessa palavra, a minha campanha de oração tem sido, eu tenho orado a palavra, orado a Bíblia, trazendo à existência aquilo que está aqui no livro da palavra do Senhor. E quando estava encerrando a campanha, o Tiago falou, pastor, já sabe qual campanha vai fazer? Eu falei, a única coisa que eu sei é que a gente tem que orar por cura. A gente tem que fazer uma campanha. E aí Deus soprou no nosso coração. Nós estamos iniciando, como eu sempre inicio todas as campanhas, inicio pregando e explicando. Nós vamos pregar 8 curas e milagres realizados por Jesus.
Por isso que o nome da campanha é Curas e Milagres de Jesus. E hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos, por isso que nós não oramos aqui, a gente precisa viver aquilo que a gente prega, porque senão não tem propósito, a gente ouve e não faz sentido para a gente tem que viver aquilo que a gente prega, e ao pregar a palavra precisa fazer sentido na nossa vida. Então nós vamos orar depois, e os irmãos vão entender o propósito da oração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 4. Eu quero pregar sobre o toque da cura. O toque da cura é o tema da mensagem. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, ou se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vai apresentar-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Pode tomar teu assento. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi lida, Senhor. Agora, eis-me aqui a falar à tua igreja. Me usa como instrumento em tuas mãos, Senhor. Fala mais uma vez aos nossos corações. E que essa palavra, ó Deus, ela venha produzir em nosso coração fé suficiente para que os enfermos sejam curados nessa noite. Deus, nós estamos firmados nessa palavra. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Pai, eu quero entregar o teu povo, que será ministrado agora. Deus, eu nada tenho, nada posso, se o Senhor não for comigo. Então é na dependência do teu Espírito Santo que eu me dirijo à tua noiva, à igreja. Senhor, a palavra é sua, a igreja é sua, e eu estou à disposição do teu Espírito Santo. Me usa mais uma vez, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero primeiro trazer um pouco para os irmãos entender a respeito desse milagre, trazer um pouco sobre o que se simbolizava a lepra na época de Jesus. A lepra, irmãos, ela era uma doença sem cura. Não havia perspectiva para alguém que estava leproso. Não havia nenhuma perspectiva. A lepra, na medida que ela ia se intensificando na vida do leproso, ele era começado a ser posto em isolamento. Então, o leproso, quando identificava-se a lepra nele, ele já era posto de lado pela sociedade, e ele, então, era conduzido, dependendo da condição que ele estava, a algumas comunidades onde somente leprosos viviam. A lepra, então, ela era uma doença, primeiro, que não havia cura. Segundo, ela condenava aquela pessoa a estar distante da sociedade, distante da sua família e viver em isolamento. Hoje, graças a Deus, nós damos um nome mais bonitinho, mais difícil de falar, hanseníase, né? Mas naquela época o nome era pesado mesmo, ele chamava de lepra e era leproso. Então, hoje, a ciência, ela evoluiu, os médicos estudam as enfermidades, as curas vão chegando,
E então, hoje, alguém que é identificado com hanseníase, ela tem um meio de escape, uma possibilidade para ser curado. Mas naquela época, irmãos, estar nessa condição era ser posto para longe da sua família, era viver em isolamento, ou morar em uma comunidade aonde somente os leprosos estavam. A Bíblia fala muito pouco a respeito de cura de lepra. A primeira cura que a Bíblia vai relatar é de Miriam, e ela é curada por Moisés num fato aonde ela se levanta, ou seja, Miriam e seu irmão Arão se insurge contra Moisés, e então Deus a torna leprosa, e aí ele, por misericórdia, Deus o usa e ela é curada. Então, o primeiro registro que nós vamos ver na Bíblia de cura da lepra é de Miriam. Então, a gente vai olhar para a palavra de Deus e vai ver essa mulher curada. O segundo registro que a Bíblia vai tratar é de Naamã, que ele nem é um israelita. Ele é um caso aonde Deus envia uma menina à cidade dos sírios, e ali Deus, por misericórdia, leva aquela menina para a casa daquele homem, para que ele conhecesse o Deus de Eliseu. A história de Naamã nós conhecemos. Ele era um valente, um homem de guerra, um general de guerra, e a Bíblia vai dizer, porém, ele era leproso. Ou seja, se porém era ele, estava condenado à morte. O segundo caso que a Bíblia vai tratar, ou seja, o primeiro caso, Moisés coloca Miriam para fora do arraial por um tempo e ela é curada. Naamã é alguém que precisa obedecer. Ele entra no Rio Jordão, nós conhecemos os mergulhos de Naamã, por 7 vezes ele mergulha, e no 7º mergulho, mesmo ele sendo resistente, né? Deus, por graça e misericórdia, o cura. Então, olhar para alguém nessa condição era olhar alguém que estava condenado, a vida dela estava literalmente acabada. Os judeus entendiam, irmãos, que uma das formas, e isso é um ponto interessante, de se identificar o Messias, era alguém que seria alguém capaz de curar um leproso. Então, eles entendiam que a lepra, ou seja, quando o Messias viesse, ele seria alguém que faria sinais e maravilhas. Dentre esse, ele faria a cura de leproso. E esse é o primeiro homem, ou o primeiro leproso, que ele é curado por Jesus. E o texto, ele tem aqui um cenário que nos ensina para que a gente possa entender o que vai acontecer aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus estava descendo do monte. O capítulo 8, no verso 1, ele traz esse detalhe, quando Jesus desceu do monte. Alguns estudiosos aqui vão dizer que ele estava, como aqui está encerrando o capítulo 7 de Mateus, ele estava encerrando aqui o Sermão do Monte. E toda a multidão, quando ele encerra capítulo 5, 6 e 7, agora ele está encerrando, é o fim do Sermão do Monte, e ele está descendo, ou seja, ele passa um tempo ensinando o povo. E quando ele desce, o texto fala que ele desce com grandes multidões, é assim que está na minha Bíblia, não é uma grande multidão, são grandes multidão. E o texto vai relatar, no versículo de número 2, que um leproso aproximou-se e adorou. Eu acho interessante a atitude desse homem. Geralmente, irmãos, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, que aqui eu estou entrando na mensagem, é que geralmente, quando nós somos tomados por algo que nos afeta,
algo que mexe com a gente, algo ou uma notícia ou algo que vem, uma das coisas que isso nos faz é tirar, primeiro, às vezes tira o nosso chão. E uma das coisas que a gente não consegue é adorar. Porque quando nós estamos vivendo, ou quando alguém está vivendo uma situação adversa, a primeira coisa que nos afeta é em nossa fé. Porque a fé do homem ou da pessoa, ela sempre vacila diante de alguma situação. Quando tudo está bem, irmãos, a nossa fé está em alto, porque a gente não está em nenhum problema, está tudo bem. Então, ali eu louvo, eu canto, Jesus está comigo, e eu adoro ao Senhor. Mas quando os problemas vêm, quando as situações vêm, quais são as nossas atitudes diante dele? E esse é um ponto que eu quero chamar a sua atenção. A sua fé, ela te coloca em fuga ou ela te aproxima de Jesus? A sua fé, ela te leva para longe ou ela te traz para perto? A sua fé, ela te faz se aproximar de Jesus adorando, ou ela vai te levar a murmurar, como o povo de Israel fazia no deserto? A atitude desse homem, irmãos, ela me ensina. Por que que o leproso, ele se aproxima de Jesus e o adora? Por que que ele se aproxima de Jesus e ele agora se prostra, a adoração, o texto não vai trazer detalhe da forma que ele adora, mas a adoração, ela tem um sentido da gente se prostrar, se lançar, se derramar na presença de alguém. E esse homem, ele não vem diante de Jesus, primeiro lhe pedindo algo. Ele não se aproxima de Jesus contando as suas mazelas e os seus problemas. Porque o problema na vida dele era visível, irmãos. O que ele estava vivendo era visível, porque um leproso, ele era identificado dessa forma. E o texto vai dizer que eis que um leproso, ele se aproximou-se e adorou. Eu gostaria, irmãos, que você entendesse que Deus nessa noite está te chamando a você trocar algumas atitudes da sua vida e substituir por atitude de adoração. Eu sei que isso não é fácil, mas há um outro texto na Bíblia, eu vou sair um pouco para você entender a importância da adoração. Que a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam presos. E o texto vai dizer que a condição que eles estavam não era boa, porque eles haviam sofrido bastante. E eles estão ali no interior da prisão. E a Bíblia vai dizer que quase meia-noite eles decidiram louvar ao Senhor. Deus, às vezes, irmão, nos prova. E a provação, ela faz parte da vida de todas as pessoas. Mas a palavra já diz tudo é provação, ela tem propósito, objetivo. Como que nós enfrentamos uma provação? Como nós enfrentamos uma situação em nossa vida? Quando nós entramos em uma situação de provação, quais são as nossas atitudes? A Bíblia vai dizer que esses homens não olharam para o corpo deles ferido, mas eles adoraram ao Senhor. Deus hoje está te convidando a voltar a adorar, irmão. Volte a adorar ao Senhor. Volte a entender quem Ele é. Porque quando o leproso se aproxima de Jesus e o adora, ele sabe quem Ele é.
E a gente precisa reconhecer a Deus que Ele é o soberano, Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Eu gosto da oração do Salmo de número 121, que na verdade é uma canção, que ele diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ele diz assim, que fez o céu e a terra. Se Ele fez o céu e a terra, o que Ele não pode fazer? E a Bíblia vai dizer que esse homem se aproxima e adora. A adoração dele, ele está reconhecendo quem ele é. E há um outro fato interessante, então, a primeira coisa que eu preciso resgatar na minha vida, na hora das provações e dificuldade, é voltar a adorar ao Senhor. É entender que situações como essa precisam nos levar para perto e não nos afastar. Situação como essa precisa nos levar ao estado da adoração. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo, irmãos, que vai ser fácil, mas que nós precisamos. Não estou dizendo que vai ser fácil adorar e estar prostrado diante do Senhor. Não vai ser. Aliás, quando nós oramos algumas vezes, né, a gente começa a orar e a gente fala, meu Deus, só a tua graça me basta. Mas aí, na medida que a gente vai falando com Deus, o Espírito Santo de Deus vai vindo sobre a nossa vida, e aí Deus vai trazendo as palavras, o ânimo, o Espírito vem e renova a nossa vida. Muitas das vezes, nós começamos somente ouvindo os louvores, mas daqui a pouco a gente está louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Quantas vezes, talvez você vai se lembrar disso, você começou a cantar e a louvar ao Senhor na sua casa ou em algum ambiente, daqui a pouco Deus toma a tua vida com um espírito de alegria e você sente a presença de Deus de uma forma profunda, que parece que aquele lugar está cheio de pessoas. Não, está cheio da presença de Deus, porque a adoração atrai a Deus, a adoração traz Deus para perto. A adoração é o motivo que a gente tem para evocar esse Deus. Então, querido, troque as suas reclamações por adoração, troque a sua murmuração por adoração, troque as atitudes que te colocam, talvez, em estado de prostração para adorar. Volte a adorar ao Senhor, volte a louvar a Ele, se aproxime dEle, volte a buscar ao Senhor, porque a única pessoa que te quer distante não é o nosso Deus. E aí o texto vai dizer o seguinte, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Olha isso aqui lindo demais. Ele diz assim, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ele está dizendo para Deus assim, eu sei que você pode. Olha a atitude, eu sei que você pode. Ele faz um pedido, irmãos, como se fosse uma oração. Quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor e diz, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Ele está dizendo, se quiseres, ou seja, eu sei que você pode me curar, mas isso não depende de mim, isso depende do Senhor. Ele faz um pedido para Jesus, dizendo, eu sei que você pode, se você quiser, você pode me curar. A atitude desse homem, irmãos, é uma atitude de reconhecer que Deus podia no momento e no tempo dele. É de reconhecer que se Deus quisesse, Ele poderia mudar o quadro naquela hora. Mas eu acho interessante a atitude dele. Porque aí eu entendo porque ele entra adorando. Porque ele poderia receber um não de Deus.
Ele se aproxima de Jesus sabendo que alguma coisa poderia não acontecer. Ele se aproxima de Jesus, mesmo que a fé o motivasse a ir até ele, mesmo que ele se aproximou dele como Deus, adorando a ele, porque só Deus é digno de adoração. Ele se aproxima com essa atitude, mas ele sabia que Deus poderia não fazer algo. Eu me lembro, irmão, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles foram postos à prova para ser lançado na fornalha, e aí eles tiveram mais uma vez a possibilidade de negar a Deus. Falou, nós vamos tocar novamente os símbolos, vamos tocar os instrumentos, e vocês terão a última oportunidade de se prostrar diante da imagem. E se você assim não fizer, nós vamos aquecer a fornalha 7 vezes mais e vamos lançar lá. E aí a palavra deles é de muita ousadia, né? Eles não se prostraram. E eles falaram, rei, fique sabendo que nós não iremos nos prostrar diante dessa imagem. Não vamos. Se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar. Se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar. Sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Eles não temeram pelas suas vidas. Eles não temeram. Havia uma certeza tão grande do Deus que eles adoravam. É isso que esse homem está dizendo. Havia uma certeza tão grande. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar, foi o que eles falaram. Mas se Ele não quiser, Ele não vai mudar em nada. Ele permanece sendo Deus, que nós o adoraremos. E nós conhecemos a história. Eles são lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. E quando ele vai olhar, fala, nós não lançamos 3, tem 4. E o 4 é semelhante aos deuses. Irmãos, quando nós estamos enfrentando as nossas fornalhas, guarde essa palavra, Deus não te abandona. Ele será um Deus sempre conosco. E esse homem, então, ele se aproxima adorando. E agora, irmãos, ele coloca, vou usar uma linguagem aqui que muitos homens vão entender. Ele colocou Jesus numa sinuca de bico. Se quiseres, pode me curar. Se quiseres, pode me purificar. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus... E aqui é o tema central da mensagem, que Jesus nem responde. E por que o tema da mensagem é o toque da cura? Você vai entender agora. Segundo a lei mosaica, ninguém poderia tocar no leproso. Inclusive, o sacerdote, quando tocava no leproso, ele precisava ficar ausente por um tempo, na hora da verificação, porque eram 7 dias separados. Então, ninguém podia tocar. Porque tocar em um leproso era ser afastado da comunhão. Pelo menos por 7 dias precisavam ser afastados. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus não responde nada. Jesus não diz nada. Ele estende a mão, tocou nele e depois ele diz, sim, quero, fique limpo. Talvez agora você vai entender por que nós mudamos a dinâmica da oração. Nós precisamos viver aquilo que a palavra diz. Se o tema é o toque da cura e a gente está sempre aqui orando, hoje nós não vamos orar por você. Nós vamos estender a mão sobre a sua vida, tocar em você ungindo, somente isso nós vamos fazer. Nós vamos viver o que a palavra nos determina a viver. O texto vai dizer, irmãos, que Jesus estendeu a mão e tocou nele. Só que há um detalhe muito interessante.
texto vai dizer que havia grandes multidões com Jesus. Só que ninguém falou nada. Eu imagino aqueles homens, por que ninguém comentou nada? Por que ninguém se manifesta? Primeiro que não havia nenhum fariseu nem saduceu no meio, né? A Bíblia não vai falar sobre isso. Estava ali o povo mesmo para aprender. E eles haviam passado um tempo com Jesus, que havia ministrado sobre eles ensino profundos. E eles tinham a certeza que aquele homem era o Filho de Deus, porque somente alguém que fosse o Filho de Deus falaria o que falou, ensinou o que falou, faria o que fez. E agora ele desce do monte e ele estende a mão, que não era comum, ele toca no leproso e ele ficou limpo. Irmãos, não é jargão de pregador que eu vou falar aqui, porque a mensagem me impulsiona a falar isso. Eu sei que há muitas pessoas, entendem, irmãos, a palavra de Deus tem o objetivo de nos ensinar. Eu sei que há pessoas que dizem assim, fulano tem uma oração forte. Não é isso? Fulano isso, fulano aquilo. Jesus nem orou. Por isso que hoje nós não vamos orar. Jesus nem orou, irmãos. Jesus só liberou uma palavra, ele tocou e liberou. Seja limpo. O toque de Jesus e a autoridade que ele tem é suficiente sobre a nossa vida. Sabe por que muitas pessoas, irmãos, não vivem os seus milagres? Porque querem que Deus faça do seu jeito. Eu preciso ir em tal lugar que lá, fulano. Irmão, se for a sua fé que te mover a isso, amém. Vai, porque Deus está te movendo nesse sentido. Mas eu quero te dizer, irmãos, que Deus faz do jeito, não é do jeito que a gente quer. Esse homem, ele se aproxima de Jesus sabendo o seguinte, eu sei que se tu quiser, tu pode me curar. Era a única certeza que ele tinha. Ele não está dizendo, olha, você precisa me curar desse jeito, fazer desse jeito, você precisa... Não, irmãos, eu sei que tu pode me curar. Se tu quiser, eu sei que tu tem autoridade para mudar tudo. Tu tem autoridade para restaurar, para curar, tu tem autoridade para tudo isso. E a Bíblia vai dizer que ele estende a mão e só toca nele. E o toque de Jesus foi suficiente. Ele diz assim, seja limpo. Irmãos, não é por muito falar, não é por muito falar, não é por muito orar. Não é isso, entende? Olha que a gente está numa campanha de oração. Quando Deus quer fazer, Deus faz da maneira dele, do jeito dele. E a gente precisa entender isso. A gente não tem que estar direcionando a forma que ele faz, não. Deus é simples na realização do seu milagre. Só que aqui eu encerro a minha mensagem com uma orientação que ele dá. Ele diz assim, então Jesus disse, olhe, não conte isso a ninguém. Como, né, irmão? Aquele monte de testemunho. O homem curado, tu acha que um curado não vai contar? Não conte isso a ninguém, mas ele dá uma orientação que eu acho profunda. Eu entendo, irmãos, que o que aconteceu ali, para mim, era suficiente. Só que Jesus diz assim para ele, lá no finalzinho, vá, apresente-se ao sacerdote, porque o sacerdote era o que autenticava a cura do leproso. Ele diz assim, vai lá no sacerdote. Peça para ele verificar. E ele diz assim, mas faça o seguinte, faça a oferta de Moisés para servir de testemunho para o povo. Deus, ele realiza o milagre, mas ele não libera ele de seguir todos os passos da autenticação. O homem já estava curado? Estava. Ele já havia sido limpo? Sim. Mas ele falou, vai lá no sacerdote agora. Ele vai confirmar a cura na sua vida. Irmãos, eu acho isso aqui lindo, uma lição profunda para a gente.
Porque tem gente que às vezes está se tratando um tempão, e aí fala assim, não, Deus me curou. Volta lá no médico, ele que vai testificar o milagre de Deus na sua vida. Como os muitos testemunhos, nós vemos as pessoas voltando, não, eu levei o exame lá, ele olhou, ele falou, sumiu tudo, não tem nada, estava aqui, o que aconteceu? O que houve? Porque é ele que vai testificar da glória de Deus e do milagre do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dar a última orientação a respeito da mensagem. Quando nós falamos que o motivo da campanha é curas e milagres de Jesus, muitas das vezes nós achamos que a enfermidade é somente uma enfermidade na cara, tem alguém que está doente, está isso, está aquilo. Não. Quantas enfermidades hoje existem que precisam de cura? Quantas? Enfermidades, às vezes, invisíveis aos olhos humanos, mas que a pessoa ela está enferma. Eu quero te convidar, irmãos, nesses dias, nessas quartas-feiras, a se aproximar de Cristo e viver aquilo que a palavra de Deus ordena para nós. Eu quero encerrar a minha palavra dizendo o seguinte, o texto começa, que havia grandes multidão que o seguiram. Guarde isso, e aqui eu encerro. Mas somente o leproso foi curado.